Live de hoje está muito legal, cara. Nosso assunto de hoje está muito legal mesmo. Que bom que vocês estão chegando aí. Boa noite, boa noite. Tô vendo todo o pessoal já falando aí. Quem está chegando? Vanessa, Lírio, Luciana, Juliano, valeu, valeu. Muito bem, eu vou aproveitar que vocês estão chegando aí, vamos lembrar algumas coisinhas. E quem quiser chamar alguém aqui nesse aviãozinho que tem aqui, nesse aviãozinho de papel, se você quiser chamar alguém, fala assim, tá começando uma live é legal, vem ver o Plínio que eu te falei, qualquer coisa assim. Enfim, esse pode ser um bom momento para você chamar alguém aí, se você quiser, tá bom? Eu queria saber de vocês aí que estão chegando, que estão entrando, Felipe, Durval, Fabrício, valeu. Queria saber quem participou aqui da. Escreve aí pra mim quem participou de uma live até agora, essa aqui é a terceira, e quem já participou de duas e quem já participou das três, ou seja, quem tá aqui nas três. Ou seja, que já. Essa é a primeira vez, escreve um. Se essa é a segunda, escreve dois. Se essa é a terceira, escreve três. Ponha pra mim, só pra eu ter uma noção quem é que tá aqui, que tá chegando. Um, dois, três. Ó, Fabricião, aí, legal. Três, três. Legal. Três. Ô, o pessoal tá assíduo na coisa aí. Valeu. Josafá. Beleza. Tem gente chegando pela primeira vez. Acho que é quem? A Flávia. Primeira vez também. Felipão. Frederico, valeu, cara. Que ótimo, legal. Então é isso. Se você está participando hoje, é a terceira live, você participou das três, então escreve três. Se é a primeira, escreve um. Enfim, se participou de duas, escreve dois aí, só para eu ter uma noção. Muito bom. Boa noite, meu mentor. Valeu, Sérgio. Sérgio é aquele discípulo aplicado que faz as coisas todas que a gente pede. É uma delícia poder ter clientes assim, pessoas. Faz parte da mentoria junto com o grupo, na nossa mentoria Action. Então, muito bom que vocês estão aí. Valeu, gente. Valeu, valeu, valeu. Então, obrigado pela participação. Só para lembrar todo mundo e contextualizar, né, o objetivo dessa série de lives aqui é porque a gente está completando, né, eu completei 20 anos que o livro Marcha para Dentista foi publicado pela primeira vez. E aí, então, como essa homenagem, né, eu resolvi fazer isso e transformar nessa série de lives. Então, eu estou fazendo o quê? Estou revendo o livro todo, não necessariamente na mesma ordem que está escrito no livro, não estou na mesma ordem, e estou fazendo uma releitura. Estou colocando, falando de uma outra forma, de uma forma complementar, os tópicos que a gente abordou no livro. Aquilo que eu abordei no livro, eu estou falando aqui de uma outra forma, de uma forma mais contextualizada, de uma forma mais atual, diria assim. Principalmente pelo fato de que não vai ter a sexta edição do livro, como eu comentei, para quem esteve aqui das outras vezes, eu já expliquei isso, né, que não vai ter a sexta edição. A gente parou na quinta edição, depois de 18 mil exemplares vendidos, fora os quase 1.000 já baixados em PDF gratuito que a gente disponibilizou. Para você que não sabe, a gente tem um grupo no Telegram, eu sei que muita gente já sabe, mas tem um grupo no Telegram. Entra lá no Telegram, conhece o Telegram? O Telegram é parecido com o WhatsApp, então você entra lá, baixa o Telegram. Entrou no Telegram, tem um grupo chamado Consultório Empresa. Você entra lá, esse grupo foi montado exatamente para a gente falar deste movimento Consultório Empresa, mas eu estou priorizando agora, que é um grupo recém-montado, montei agora, para a gente conversar a respeito destas lives, para a gente falar a respeito deste assunto que está rolando aqui, tá bom? Então entra lá. Se você falar, não sei como é que entra, não achei o grupo, então faz o seguinte, depois que acabar a live aqui, você entra na minha biografia, né, na bio aqui do Instagram mesmo, e tem um link lá. Naquele link abre lá todas as formas de contato comigo, tem todos os contatos, estão tudo lá. Aí você procura lá, Grupo Telegram Consultório Empresa, e você clica lá. Então tem outros grupos, você vai ver que tem outras coisas, mas esse grupo que eu estou mencionando que fala disso. E eu disponibilizei para as pessoas já um PDF, um resumo, para quem está lá no grupo, exclusivo para aquelas pessoas que estão lá. Eu coloquei já um PDF, uns slides, com o conteúdo da live anterior, tá bom? E pretendo fazer isso com certa frequência. Então, entra lá, que vai valer muito a pena. O Henrique, meu grande parceiro e sócio, esse livro foi start para esse mundo, é verdade. A gente já me contou essa história algumas vezes, que o aprendizado seu aí começou por aí, né? E hoje já é mestre também, tá com a gente aí nos projetos, no Pleno, nosso curso online. Obrigado por você estar junto com a gente aí. Valeu, valeu. Bom, é isso. Hoje nós vamos falar sobre... Tem um capítulo do livro que fala sobre a importância de se ter foco, né, e o que significa isso. Tem um outro capítulo que está lá para frente,
O capítulo do foco é o quarto capítulo, né? E tem um outro que está lá na frente que chama, acho que é Buscando Posicionamento. E que está lá mais para frente, que é o capítulo 12. E eu vou juntar os dois, porque o nosso assunto hoje, na verdade, né, juntando esses dois assuntos, o assunto que nasce, né, como embrião de tudo isso é diferenciação. Eu mencionei já esse tema já foi uma abordagem que fez parte da nossa primeira live, da live que eu abri isso aqui, que eu contei essa série, né, que eu contei quando abri a série, para falar da importância que a gente tem de diferenciação no mercado tão exagerado e tão conturbado. Então eu comecei exatamente por isso, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre métodos, sobre a importância disso tudo aí. Então vamos já começar nesse assunto. Beleza? Então vamos lá. Tudo começa, o que eu quero falar hoje com vocês, hoje eu vou misturar então posicionamento, foco, diferenciação, segmentação, porque tudo isso na verdade é um único tema, tá bom? Então, a grande questão começa com um assunto chamado commodity. Commodity é uma palavra que significa comum. Então o que é uma commodity hoje? Você deve ter ouvido essa palavra já no Jornal Nacional, talvez, né? Uma commodity é petróleo, é areia, commodity é soja, commodity é milho. Então commodities são pedras, enfim, são coisas que não tem marca agregada, ela não gera um valor extrínseco, ela tem apenas o valor intrínseco, aquilo que ela é mesmo, aquele produto em si, né, que pode ter um produto de maior ou menor qualidade, por isso o valor daquilo muda. Então a gente vê quanto custa a arroba do gado, quanto custa o barril de petróleo. Por ser commodity, por ser igual, só se discute preço com relação a esse assunto, né, supondo que a qualidade esteja ali num determinado padrão, certo? Mínimo, minimamente atendido. Então, o fato de ser commodity faz com que qualquer coisa seja comparada e a escolha fica sendo pelo preço. Então, toda vez que eu tenho alguma coisa que eu quero comprar e que ela é um padrão, ela tem um modelo comum, então, sei lá, eu quero comprar, acho que o exemplo que eu dei da outra vez foi uma televisão de 50 polegadas LG. Então, se é isso que eu quero comprar, como é que você faz e eu faço também, né? Você fala, bom, é isso que eu quero comprar, estou decidido que o produto é esse. Aí você começa a entrar em vários sites e vai procurar o quê? O menor preço. Então, toda vez que eu tenho um produto que eu considero igual, eu escolho por preço, certo? Ou seja, tudo que for considerado comum, tudo que for considerado igual, ordinário, no sentido de comum, no sentido de rotineiro, é escolhido por preço. E aí o que a gente falou na primeira live lá, com o volume gigantesco que a gente tem de dentistas hoje no Brasil, 320 mil dentistas no Brasil, é o país com o maior número de dentistas do mundo, tudo isso a gente já falou, isso faz com que essa grande concentração, essa quantidade gigantesca que a gente tem de profissional, ela tende a gerar, né, um excesso de competição. Por quê? Porque todo mundo se faz comum, igual, ordinário. Então, se as pessoas se apresentam para o mercado como alguém comum, ou seja, como mais um, todo mundo é igual, qual vai ser o critério que as pessoas terão a respeito do nosso trabalho? Né? Se todo mundo é igual, onde vai ficar a escolha do nosso trabalho? Por preço. Então, toda vez, eu falo que é um sintoma, toda vez que as pessoas estão realmente falando muito para você de preço, você realmente tem uma questão de que não consegue fechar um tratamento e tal, por uma questão de preço de uma forma muito concreta mesmo, muitas vezes é impressão sua, mas não é real. Mas se for de verdade mesmo, um forte motivo para isso que a gente tem é porque as pessoas estão entendendo que você não tem, digamos assim, valor agregado suficiente para cobrar aquilo. Então por que você está cobrando tudo isso? Né? Eu não percebo por que você está cobrando tudo isso. Então vamos começar por o primeiro papo. Então a primeira afirmação é: commodity é o comum. E toda vez que eu sou entendido e percebido como um comum, como um igual, como um mais um, eu vou entrar num rol de escolha por preço. Tá? Acho que isso você já entendeu. Então, a partir daí, o que você precisa fazer? Acho que você já consegue já enxergar. O que você precisa fazer para não ser comum? Você precisa ser não comum, ou seja, diferente. Agora, em que eu vou ser diferente? Né? Fala assim, eu vou ser diferente porque aqui a minha clínica vai ficar tocando forró e a gente dança entre uma consulta e outra. Isso pode ser diferente? Pode ser diferente, mas agrega valor? Acho que não. Né? Enfim, então o ser diferente
Não é diferente porque sim. Eu tenho que ser diferente porque eu apresento para o meu cliente, eu apresento aquilo que eu faço de uma forma que ele quer, que ele percebe dessa maneira, que ele está buscando algo nessa direção, que faça sentido para ele, sob o ponto de vista dos desejos. Então, antes de eu te dar uma definição clara agora de diferenciação, e nós vamos caminhar nas definições também de foco e posicionamento por aí, vamos fazer um link com a eu ia falar aula passada, não deixa de ser, com a aula passada, né, com a live passada, que a gente começou a definir marketing. O que a gente viu que na definição central de marketing, todas as definições que eu mostrei, a do Kotler, do Makina e a minha, tem uma questão central que não existe um projeto bem sucedido se não tiver um público-alvo muito claro, muito bem definido. Então, a partir do momento que eu sei qual é o público-alvo que eu quero ser especial, eu vou ter que ser especial para esta pessoa. Então, presta atenção. Ser diferente, ou seja, não ser commodity, não ser comum, pressupõe que você já fez a lição de casa de saber para quem você será diferente. Então você precisa lembrar que a essência do marketing começa quando eu entendo o meu cliente para quem eu quero ser especial, espetacular. Eu vou entender quem é ele e a partir daí eu vou construir o meu mix. Né? Então, ou seja, a gente falou na live passada, eu vou construir o meu mix, que é composto pela definição do meu público-alvo, pelo meu cardápio de serviços, pela estratégia de preço que eu adoto, a estratégia de comunicação, a forma visual com que eu me apresento, o ponto que eu tenho e por aí vai. Ou seja, todos esses elementos aí, que são aqueles 6 P's do mix de marketing, estão centralizados a partir da definição do público-alvo. Lembrou disso? Beleza, então ó que legal essa informação. Assim sendo, eu preciso ser diferente. Se eu for mais um no mercado, se eu for mais um, cá entre nós, por que a pessoa pagaria mais? Né? Você fala assim, tem uma pizza lá, eu costumo fazer essa brincadeira também, né? Será que você paga R$100 numa pizza? Você fala assim, até pagaria, mas na pizzaria tal, naquele lugar, numa companhia com uma pessoa específica, ou sei lá, num momento específico, aniversário de casamento, sei lá. Não sei se alguém vai aniversário de casamento e vai na pizzaria, mas que seja. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Assim, você deve pensar assim, tá, eu até pago R$100 uma pizza, mas naquela, ou seja, eu pago, vírgula, desde que, não é isso? Esse desde que é o que exatamente vem no seu entendimento aqui a respeito do que é valor para você, consumidor. Tá? Para você, então, é aqueles critérios que fazem aquela pizza valer R$100. Mas você não paga R$100 uma pizza que você compra congelada no supermercado, paga? Não. Por quê? Porque ela não vale, tá vendo? Você acha que ali não vale, mas ali vale, entende? Por que uma cerveja artesanal vale tanto e a cerveja comum vale tanto? Comum, é o termo. Por que tem um vinho que vale não sei quanto? Por que tem uma caneta de R$1, que é uma Bic, e por que tem uma Montblanc de 5.000? Por quê? Porque alguém acha que vale, alguém atribui valor para aquilo, tá certo? Então esse é o cenário fundamental para a gente começar a entender diferenciação. Então vamos lá. Eu vou definir para você diferenciação. Se você tiver um papelzinho, uma caneta, legal. Se não, depois você vai ver que eu vou escrever aqui para você. Mas o que é diferenciação na minha definição? A minha definição de diferenciação é ser percebido, reconhecido e admirado por seu público-alvo como especial, único e de alto valor. Eu vou repetir. Ser percebido, reconhecido e admirado por seu público-alvo como especial, único e de alto valor. Vamos desmembrar isso aqui agora? Então significa assim, bom, eu sei meu público-alvo. Então ser diferenciado, ou buscar diferenciação, é eu conseguir com que ele perceba que eu sou diferente, que eu sou especial. Ele perceba, que ele reconheça isso e que ele me admire por essa característica. Tá? Não basta eu ter uma característica estranha, eu tenho que ser admirado por ela. Né? Então, por exemplo, se eu deixar crescer um chumaço de cabelo aqui, eu vou ser certamente diferente, mas não necessariamente admirado por isso. Tá? Então isso me torna diferente? Sim, me torna diferente, mas não vai gerar diferenciação sob o ponto de vista de mercado. Então, o que eu tenho de diferente de outras pessoas? Então, são outras características que não são simplesmente essa. Né? Não é a minha franjinha linda aqui que vai fazer essa diferenciação sob o ponto de vista de alguém vai contratar a mim ou algum outro professor, consultor, enfim. Então, diferenciação é eu conseguir fazer com que eu seja percebido por meu público-alvo, reconhecido pelo meu público-alvo, apreciado, admirado pelo meu público-alvo como alguém diferente. Agora, o que é diferente então? É especial,
único e de alto valor. Vamos entender isso. Único significa que aquilo que eu ofereço, o jeito que eu ofereço, a forma como eu ofereço, não tem parâmetro de comparação. Aquele jeito de fazer apenas eu faço. Não tem outra forma. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas poderia ser, por exemplo, uma tecnologia específica. Eu tenho um jeito de fazer que só eu vou oferecer daquele jeito. Então isso pode ser uma coisa que seja única. Especial é porque eu tenho características que aquela pessoa consegue reconhecer e admirar. Talvez alguém ache especial uma pessoa que é famosa. Talvez alguém ache que a pessoa é especial por ela ter participado, sei lá, da Guerra do Vietnã. Tem gente que talvez você considere especial porque ela se formou em Harvard. Tem gente, eu não sei, cada pessoa tem um critério do que ela vai considerar especial. Talvez seja o currículo, talvez seja porque a pessoa trabalhou com uma atividade missionária em campo não sei da onde, que ele trabalhou com os índios na floresta por 5 anos, comendo só fruta, não sei. Talvez seja alguma característica da pessoa, característica intrínseca dela, que faça você a considerar especial. Ok. Único é porque a forma de trabalhar daquela pessoa seja única, e de alto valor é que você percebe que aquilo, você sente que aquilo, você atribui valor àquilo que a pessoa faz. Seria um exemplo, talvez, aquele profissional que, vamos falar da área médica, que é o único em toda a sua região, o único cirurgião que faz plástica reconstrutiva de mão, nos detalhezinhos da mão. Pô, então é o único. Então ele é o único, é reconhecido como tal. É muito especial pela formação que ele tem, pela experiência que ele passou. Mas ele também tem alto valor, porque aquilo lá, a pessoa que tem um problema desse tipo, que precisa recompor talvez um movimento da mão, considera de altíssimo valor um profissional com esse nível de capacitação. Percebe? Então, e na odontologia, o que seria isso? Também ser aquele profissional que consegue fazer alguma coisa que o paciente, que aquela pessoa que está contratando, que o seu cliente, atribua valor. Ele fala, isso vale para mim. Por exemplo, quer ver? É aquela pessoa que tem pânico, pânico de dentista, pânico mesmo. Pessoa que desmaia, que chora, que não consegue avançar, não consegue entrar no consultório odontológico. Já vi vários casos desses na minha vida. Então, mas tem um profissional que tem uma capacidade, talvez por fazer hipnoterapia, então por hipnose, por uma série de outras técnicas que ele tem, ou por habilidades naturais, é a única pessoa que consegue atender aquela pessoa. É o único do Brasil que consegue atender e fazer com que aquela pessoa sente numa cadeira e faça algum tipo de atendimento. Então, pergunto, uma pessoa que tem mil problemas, que está com dor de dente, quanto vale encontrar um dentista com esse nível de diferenciação? Então, diferenciação nesse caso seria ter um profissional que consegue atender pacientes com fobia. Então, qual a diferenciação da pessoa? É a sua formação? É um curso de Harvard? Não. É um título que ele tem, as 5 especializações que ele já fez? Necas. Qual é a sua diferenciação? Uma capacidade, uma técnica que ele domina, o seu jeito, de conseguir atender pacientes extremamente complexos, pacientes emocionalmente abalados. Então, são características únicas para poucas pessoas, entende? E aí o cliente vai perceber valor naquilo. Então, entendendo isso, então assim, diferenciação é esse conjunto de coisas que eu preciso trabalhar na minha marca, meu nome, minha reputação, que eu vou trabalhar nessa minha marca no sentido de conseguir fazer com que meu público me perceba, me reconheça e me admire por essas coisas que eu tenho de unicidade, por essa coisa que eu faço especial e por esse alto valor que eu entrego para a pessoa, porque eu faço algo de uma forma extraordinária. Eu sou o único que faz, eu faço algo de uma forma extraordinária. Deu para entender? Então, por exemplo, se você faz assim, eu faço, por exemplo, home care, né, atendimento domiciliar, eu atendo pacientes no leito, por exemplo. Então talvez você seja a única pessoa que tem lá uma malinha que você vai pegar essa malinha e vai atender o paciente na casa dele. Né? Você vai atender o paciente no hospital, por exemplo. Ele está lá internado, está na UTI, está tendo pneumonia de repetição porque ele aspira, sei lá, secreção. Né? E aí, como é que faz esse negócio? Tem que tirar esse foco infeccioso. Então, e aí você é aquela pessoa que vai até lá e atende. Essa pessoa, estou dando um exemplo. E vamos supor que na sua região só tenha você com essa capacidade de ir até o cliente. Então, o que te faz diferente e especial? Porque enquanto todo mundo vai até o dentista, você é o único dentista que vai até a pessoa. Isso te faz único, especial, diferente. E não tem a ver com a sua especialidade, não tem a ver com
com o material que você usa. Você entende o que eu quero dizer? Que diferenciação é muito mais do ponto de vista de quem consome, ou seja, tudo depende da percepção do seu público-alvo. Por isso que não existe um projeto bem-sucedido sem um público-alvo bem entendido. Você precisa entrar na cabeça do seu público-alvo, entender o que ele deseja, lembra que a definição do Kotler é entender profundamente necessidades e desejos do público-alvo para atender isso para ele com maestria, né? Com excelência numa via de duas mãos. Você se lembra dessa definição? Então, isso é diferenciação. Eu consegui fazer e apresentar de uma forma que o cliente fala assim, uau, isso é demais. E agora uma pergunta, se tem um serviço que realmente é especial, é diferente, é mais caro ou mais barato? Hein? É mais caro ou mais barato quando tem uma pessoa que é a única que tem um equipamento? Eu não gosto de diferenciação por equipamento, porque é muito frágil, qualquer um copia, né? Mas enfim, vamos supor que seja. É o único que tem um equipamento, o único que faz uma técnica, o único que tem alguma coisa. O diferente, o especial, esse que eu estou falando até agora, é mais caro ou mais barato? É mais caro. Então, quanto mais eu entendo o meu público-alvo, quanto mais eu consigo agregar coisas para que ele me perceba dessa forma, eu consigo ter um preço diferenciado, que é meu. Aí tá todo mundo falando mais caro, mais caro. É isso aí, cara. Carol, quem tá falando ali? Maria, a Marta. Martinha, valeu. Então, é isso aí. Lei de oferta e procura. Então, mais do que isso, Carol, lei de oferta e procura. Aqui e é isso mesmo, mas é mais do que isso ainda. Porque lei da oferta e procura só me faz dizer que se eu tenho uma oferta muito grande, para um público pequeno, eu vou ter um preço menor. Aqui, assim, eu começo a ser único. Então, é só uma pessoa e todo mundo querendo uma única coisa. Então, tem a ver com isso aí mesmo. Beleza? Então, olha como faz toda a diferença quando eu aprendo a construir a minha estratégia de diferenciação, né? Faz muita diferença para mim. Então, vamos construir uma ideia aqui, eu quero explicar para vocês, construir uma ideia de possibilidades desta segmentação, desta construção de foco, tá bom? Dessa construção do que eu chamei ali de foco. Então, vamos chamar a partir de agora de foco estratégico a forma como eu vou me apresentar. Então presta atenção no que eu vou falar agora, que eu vou dar um nível acima, eu vou mais hard agora, vou num nível mais alto do que a gente falou sobre o público-alvo até agora, tá bom? Eu vou dar um salto agora nesse assunto. Então presta atenção. Então é o seguinte, eu posso criar para mim, eu desenvolvi essa minha visão, esse método ao longo dos anos por perceber o que funciona, o que não funciona, o que de fato caracteriza a diferenciação, tá bom? E eu cheguei em 4 blocos, em 4 coisas, 4 possibilidades de foco estratégico. Então, anota aí quais são elas. Primeiro foco estratégico, são 4. O primeiro deles, um por um, é o foco demográfico. Demográfico. O que é um foco demográfico? Onde eu consigo construir a minha diferenciação, ou o meu projeto, o que eu vou construir para mim, a partir de uma escolha, de uma segmentação, de escolha de nichos de critérios demográficos. O que é um critério demográfico? É faixa etária, classe socioeconômica, sexo, coisa desse tipo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma chance maior de sucesso se eu montar uma clínica só para mulheres do que se eu atender mulheres numa clínica normal com tudo. Proporcionalmente, entende? Se eu criar uma clínica, imagina você na sua cidade dizendo assim, ó, vou usar 2 características aqui demográficas, né? Classe e sexo. Então assim, montar uma clínica para mulheres de classe A1. Então se eu monto uma clínica para mulheres de classe A1, isso é um critério, entendendo meu público-alvo, né? É um critério demográfico ali do público-alvo e a partir dali eu construo o meu mix de marketing que a gente falou na live passada, ok? Então, saber ou montar um projeto com foco demográfico é isso. Então, um projeto para classes mais simples, um projeto para classe A1, que é o super luxo, um projeto só para homens, uma clínica só para homens, por exemplo, seria interessante, um espaço de convivência só para homens, clínica para adolescentes, não importa. Uma clínica kids, só para criança, sei lá, uma coisa nesse sentido, que seja multi-especializada, né, que tenha tudo quanto é profissão, multiprofissional e multi-especializada para atender todas as demandas do adolescente ou da criança. Muito legal. E tem projetos super bem sucedidos por aí, pelo Brasil, que usam esse tipo de critério. Então, primeiro tipo de foco que você pode adotar é aquele que eu falei do público-alvo. Então, classicamente falando, público-alvo,
seria o foco número 1. Mas o que eu quero mostrar para vocês a partir de agora é que esse não é não é a única forma de eu conseguir de construir um foco estratégico. Não é a única. Então vamos falar das próximas, quais são as outras formas da gente construir um foco estratégico legal aqui. Então vamos lá. O segundo tipo que eu posso usar de foco é o foco na especialidade. O que a gente vê isso na saúde? Que quando se monta uma clínica que ela tem um foco numa especialidade clínica, então, por exemplo, uma clínica de cardiologia, a chance dessa clínica que só faz cardiologia, tudo que é para cardiologia, solução da cardiologia, ela tem mais chance de sucesso do que ter um cardiologista num condomínio com um monte de gente. Mesma coisa para um centro oftalmológico, para um centro de otorrino. E a mesma coisa, talvez, para uma pessoa, para um profissional que só faz ortodontia, o que só faz cirurgia. Então, quando a clínica ela tem um foco, a clínica ou o profissional, a sua marca, a sua reputação é construída em cima de uma especialidade e você se torna dominante naquela especialidade que você faz, aquilo constrói a sua marca, lembra? A diferenciação tem a ver com ser reconhecido, percebido e admirado por aquilo. Então, o que você tem de único, especial, que é de alto valor, que você faz como ninguém faz? Então, você constrói a sua marca em cima de uma especialidade. Você constrói a sua marca em cima, a sua clínica, né, a marca da sua clínica, em cima de uma especialidade. Então, eu posso fazer uma clínica, como eu falei, de ortodontia, cirurgia. A questão é que, na odontologia, essas especialidades não funcionam para todos, não funciona para qualquer especialidade. Não funcionaria, por exemplo, para dentística, não funciona para pério, em geral. Até poderia ser construído, né? Fora do Brasil até tem alguns exemplos dos Estados Unidos que funcionam assim. Tem clínicas no Brasil que são especializadas, né, em só fazer prevenção em pério e clareamento, tem essas coisas assim. Aqui no Brasil não tem muito disso. Então, uma das formas importantes da gente construir a sua marca, construir um projeto, de você construir a sua grande virada que você quer fazer aí, né? Ou seja, aplicando o marketing de verdade, o marketing raiz que a gente está falando aqui, seria você adotar para você um foco numa especialidade. Né? Então você vai fazer um centro de cirurgia oral, sei lá, da sua cidade, um centro de ortodontia especializada, né? E por aí vai. Então essa é uma forma de fazer. Se for no profissional individual, pode ser em qualquer especialidade. Ok? Deu para entender? Então a primeira, demográfica, com critérios demográficos. A segunda forma, então, quando o foco do projeto, da marca, é feito em cima de uma especialidade. Terceiro tipo, né? a terceira forma aqui. Tipo ou forma. Eu chamo assim, tipo ou forma. O que é isso, Plínio? Que bicho é esse? Bom, aqui é quando o que eu vou construir a minha marca, o que eu vou chamar de diferenciação, o que eu vou levar para o mercado, essa diferenciação é construída em cima da forma como eu me apresento, da embalagem como eu me apresento, da forma como eu entrego serviço. Exemplo que eu costumo dar para ser mais didático. É a pizza no cone. Já ouviu falar em pizza no cone? Então, tem isso, tem. Então, o que é a pizza no cone? Alguém fez a pizza, mudou o formato, coloca num cone, te vende assim, te entrega de uma forma diferente. Né? Então, porque eu embalei diferente, porque eu fiz de outra forma, ele vale mais. Proporcionalmente, esse pedaço aqui é mais caro do que o outro. Né, do que um pedaço de pizza normal. Paleta. Que raios é paleta? Né? Paleta mexicana. Né? Na verdade é um picolé metido a besta. Não é? Então, a forma de apresentar, se você mudou aquela forma de apresentar, ela pode ser entendida ou não ali com algum tipo de diferenciação. Poderia. Aquela tinha um recheiozinho, uns negocinhos a mais lá. Enfim, pode ser. Tipo ou forma, uma melancia quadrada, na verdade seria cúbica, né? Seria, então, um formato diferente, as pessoas, olha que bacana, que engraçadinho, eu vou comprar ela. Você acha que uma melancia em formato de um cubo é mais caro ou mais barato que a melancia normal? Mais caro, entende? Por quê? Porque ela consegue ter algum tipo de diferenciação que as pessoas acham que ela vale aquilo. Agora, uma melancia cúbica, assim, em forma de cubo, não teria demanda, imagino eu, tá bom? Mas vamos voltar para nós aqui. Para a área da saúde, para a área da odontologia, enfim, o que seria, por exemplo, uma diferenciação por tipo ou forma? Seria, por exemplo, você fazer aquele, lembra que eu falei do home care? Home care é isso. O que eu estou mudando? Estou mudando a forma de entregar. Então, eu é que vou até o cliente. Então, isso é uma diferenciação por tipo ou forma. Você percebe que essa diferenciação, esse foco estratégico, não depende do tipo de público ali. Não depende de classe, sexo, não depende disso.
A diferenciação é construída pela forma como eu trabalho. Quer ver um outro exemplo? Clínicas que trabalham com day clinic. O que é um day clinic? Quando você consegue ter a capacidade de toda a sua equipe, equipamento, processos internos para atender o paciente num único dia. Ou 2 ou 3, ou algo que seja parecido. Então você começa a atender, quem sabe, pacientes aí da França, do Japão, dos Estados Unidos, você começa a atender gente do Brasil inteiro. Então, porque o paciente vai até você para poder fazer um tipo de tratamento. Ele viaja o Brasil para isso, né? Por quê? Porque a forma como você trabalha é essa, ou seja, você é aquele profissional que consegue fazer um atendimento em um dia, ou 2 ou 3, de forma que a pessoa fala, poxa, este jeito dele me atender não tem em outro lugar, ou é o único da minha cidade. Por exemplo, em grandes centros tem muito disso, os executivos, né, muitas vezes, querem tratamento assim. Altos executivos em São Paulo e Rio, por exemplo, tem uma demanda grande por serviços rápidos desse tipo, serviço de um dia só. Tem várias pessoas que trabalham assim com esse tipo de foco. Então, faz todo sentido você poder oferecer esse tipo de coisa, né? Quer ver um outro exemplo que é tipo ou forma também? Isso tem aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma clínica que resolveu abrir. Ela abre, acho que 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, se não me engano, e vai direto até, acho que 10 horas da manhã, ou algo que o valha. Mas que estranho, né? Então, enfim, esse é o horário normal dela. E depois ela acaba tendo atualmente acho que ela faz um horário complementar também. Mas você fala, sério, mas vai atender 3 horas da manhã? Urgência, né, Plínio? Não é urgência não. Ele vai atender 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 3h30 da madrugada, agendado. Fala, mas tem maluco para isso? Tem, porque alguém percebe que existe público-alvo, que tem demanda. Então, o que ele faz? É a única clínica que oferece um atendimento agendado de madrugada. Ele percebeu que existe demanda, que existe oportunidade. Então, essa pessoa, esses sócios, construíram uma clínica com esse diferencial. Porque tem gente que vai trabalhar tipo 7 horas da manhã, então se vai entrar às 7 horas da manhã, às vezes vai para uma academia às 5h30, 6 horas da manhã, e às vezes precisa fazer alguma coisa, quer fazer uma limpeza, quer fazer seja o que for, ele vai fazer lá 2 horas da manhã. E normal, para a pessoa é ótimo. Então, fazendo, uau, que espetacular. Então, esta pessoa, por que escolheu essa clínica? Porque o cara tem uma formação na USP? Porque o cara tem 5 especialidades? Porque ele faz uma endo terminando em 0? Porque nada disso. Ele escolhe ele porque é aquela que é uma clínica bacaninha, legalzinha, mas que atende de madrugada. É a única que atende ele nesse horário que ele pode ser atendido, que ele precisa ser atendido. É a única que atende essa demanda específica. Faz parte? Faz parte. Faz sentido? É isso. Ou seja, entender o ponto de vista de quem a gente tem nas demandas reprimidas do meu mercado faz toda a diferença. Tá? Então, assim, eu posso montar um projeto baseado no meu público-alvo de uma forma específica, como a gente já vem falando, que é o demográfico. Eu posso montar uma clínica, um projeto baseado numa especialidade. É um pouco mais fraco, mas eu posso fazer esse projeto também. O terceiro, eu posso fazer em cima de tipo ou forma, né, ou seja, que é a forma como eu vou me embalar. Um spa, por exemplo, é isso também, né? E tem vários exemplos nesse sentido. E o quarto, deixei aqui para o final, é um formato que eu nunca vi dar errado. Até, cá entre nós, até quando é mal feito, mal implantado, dá certo. Tenho cada caso para contar de gente que implantou mal feito, implantou meia boca pra caramba, que nem fez projeto, mas dá certo. Por que dá certo? Porque ele consegue ser muito especial, muito diferente. Então, o que é esse último que eu deixei aqui para o final? É patologia. Quando a clínica é focada em patologia. O que é focado em patologia? A clínica ela é obrigatoriamente multiprofissional, tá? Então ela tem várias profissões da área da saúde, várias especialidades juntas, profissões e especialidades, concentradas com o objetivo de atender e resolver os problemas de uma única patologia, de um único problema. E quanto mais único for o problema, mais forte é. Você fala, nossa, mas aí dá um medo, né? Poxa, mas eu vou fechar. Quanto mais você fecha, mais funciona. Então, repara no Brasil quantas clínicas tem que são já multinacionais, franquias e redes, porque a clínica é especializada, ela só atende, por exemplo, sei lá, disfunção erétil. Quantas vocês não vão ver propaganda disso? Então ela consegue assim, e a gente faz tratamentos urológicos? Não, disfunção erétil. Aí você tem uma clínica lá que vai atender, que trata do quê? A clínica é um centro para tratar do respirador bucal. Você tem o hospital de queimados. Você tem o Instituto do Sono.
Você entende o que eu estou falando? Instituto do Sono. Nós, clientes, eu e você como clientes aqui, a gente pensa assim, poxa, se eu tenho um tipo de problema, um distúrbio do sono, lá deve ser o melhor lugar. A gente pensa automaticamente assim, por quê? Porque o lugar é especializado, eles veem problemas e distúrbios do sono o dia inteiro. Aqueles profissionais, cara, comem o dia inteiro vendo gente com problema de sono, eles sabem todas as patologias, estudam isso pra caramba. Ou seja, as pessoas conseguem visualizar as potencialidades que ela tem de cura maior num lugar desse. Né? Se a clínica é especializada, sei lá, em estética facial, será? Como que o cliente vê? Se ele vai num lugar que é multiprofissional, especializado em estética facial, ele tem mais ou menos segurança do que quando ele vai fazer uma estética facial em algum outro lugar. Muito mais. Hospital de Queimados, que eu falei, por exemplo, né? Hospital do Coração. Tem tudo que você imagina de tratamento cardíaco, de prevenção, de tudo. É onde eu faço o meu acompanhamento e tudo. Tudo. Né? Lá, inclusive, tem dermato, tem gastro, eu faço tudo lá nesse lugar. Mas por quê? Porque, cara, a minha médica fica lá, tá todo mundo lá, eu tenho uma relação importante com aquele lugar já também. Mas você entende o que eu quero dizer? Até projetos que eu já vi mal implantados ou semi-implantados dão certo. Então, já vi clínica assim, a clínica vai tratar de uma clínica especializada em TPM, imagina que sensacional, já montamos uma clínica dessa, um baita de um sucesso. Pena que os sócios tiveram umas dificuldades no caminho e acabaram tendo que fechar a clínica por motivos deles lá, mas enfim, baita de um projeto. Né? Você tem, sei lá, montar um centro especializado só para atender alergias respiratórias, rinite. Né? Em São Paulo, por exemplo, acho que tem público ou não para atender rinite? A cidade com a maior poluição do Brasil. Cara, tem pra caramba. Né? Então, quando você monta uma clínica, estou dando risada aí, mas é verdade, pior que foi mesmo. Quando você monta, imagina o sucesso que foi. Quando você monta uma clínica que ela é focada num tipo de problema, a resposta é tão rápida que é fantástico isso. Tá? Então é muito, 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 muito legal. Eu esqueci de falar uma coisa. Desculpa, vou até voltar aqui. No tipo ou forma, eu esqueci de um dos principais formatos que a gente usa, que é a clínica temática. Clínica temática é aquela clínica que, assim, a forma de entregar é tão pirada, tão fora da casinha, que ela conta uma história diferente. Então a clínica é um castelo da Cinderela, a clínica é uma praia, como tem o colega oftalmo que montou, um aluno nosso que montou lá em Umas. Você tem clínicas que é selva, que é tudo no mato. Tem clínica, cara, tem cada clínica linda que é feita assim. Nos Estados Unidos tem muita clínica com tema, muita. Então assim, o teto é todinho escrito, cheio de coisa, de projeção. A gente tem montado algumas clínicas, eu tenho montado alguns projetos com esses diferenciais. Então, por exemplo, a clínica, o paciente está aqui e no teto fica sendo projetado poesia. Então aparecem palavras, as palavras giram, então aparece poesia ali. É um negócio muito legal. Então o paciente reconhece aquela clínica e vai entendendo que aquela experiência que ele tem ali é muito única. Né? Não é uma TV no teto, é projeção mesmo. Então a gente pegou data show, né, projetado para cima, por exemplo. Coisas escritas. Isso só para mencionar alguns exemplos. Clínica temática onde o consultório, por exemplo, é um castelo da princesa, castelo da rainha. E aí a criança, quando vai entrar, é uma clínica de odontopediatria, essa que eu estou dando como exemplo. A criança, quando vai entrar, é preparada lá pela ajudante da rainha, que também tem uma roupinha meio diferente lá. Ela prepara, coloca uma roupinha na princesa, no príncipe, inventa uns negócios lá e tal. E ela vai entrar, toca uma música diferente quando ela vai entrar na sala para ter acesso, finalmente, e conhecer a rainha, que é a dentista. Vai ter a honra de conhecer a rainha. A criança fica, né? Ela vai entrando numa história. Faz parte, tem um som que toca no fundo, que vai envolvendo a criança com aquilo, tem narração. Né? Então você acha que os pais pagam mais ou pagam menos para o filho numa clínica dessa? O filho quer voltar para lá, o filho quer a próxima historinha, ele quer se envolver com a próxima aventura. Então isso tem um valor extremamente grande, não importa, de novo, né, a especialidade que o cara tem. Então, o que importa é a construção desta marca que ele fez, a construção desse storytelling, tudo isso. Então, olha lá, então só voltei para isso que eu tinha esquecido. Então, foco demográfico, né, que é aquele que é focado no público-alvo cru mesmo, como eu falei. Na especialidade, que é um pouco mais fraco, mas funciona também, tem casos excepcionalmente bons só com isso.
Tem o tipo forma que eu falei, quando é a decoração, o cenário, o jeito, a forma de apresentar é diferente, e pela patologia, né, também, ou seja, o foco numa única patologia. Tô vendo aqui, Dirceu entrou aí? Dirceu, como estás? Está direto de Paraguai? Que bom te ver aí, Dirceu. Enfim, temos Dirceu e Lourdes, não sei qual dos dois que entrou pela clínica aí. Obrigado pela audiência do casal. Enfim, essas formas da gente construir essa nossa forma de apresentar, nosso projeto ser construído para ele, faz uma diferença imensa. É a Lourdes, que bom. Lourdes e Dirceu são nossos clientes lá do Paraguai, de Assunção. Que bom que vocês estão aqui. Vamos lá. Então tá. Agora que a gente já tá entendendo mais, acho que você conseguiu entender um pouco mais a parte pragmática disso, né? Então vamos avançar um pouquinho mais aí. Vamos avançar um pouquinho mais com relação a esse assunto aí. Alguém escreveu, deixa eu ver, demográfico, especialidade, tipo, forma e patologia. É isso aí. Quem escreveu? Maria Hermínia. Obrigado pela ajuda aí. É isso aí que ela escreveu aí. Então tá bom. Vou fazer um questionamento teórico aqui para a gente pensar um pouquinho. Para a gente conseguir diferenciação, se você entendeu, acho que a pergunta que fica no ar é: o que o meu cliente atribui valor? O que para ele é valor? O que ele acha importante, né? Então, o nosso cliente acha importante várias coisas. Dessas coisas, num outro livro meu, que é o Consultório Empresa, eu publiquei uma lista das principais, né? Mas eu posso te adiantar. Primeiro lugar, indiscutível em qualquer lugar do Brasil que a gente fez esse levantamento e que foi muito grande, tá? Primeiríssimo lugar, mão. Você pode fazer o marketing que você quiser, você pode investir em Facebook, em Instagram, pode investir em Google, faz o que você quiser. Se você for mão pesada, um abraço. Tá? Então, a primeira coisa é isso, a sua capacidade de ser leve, de ser suave, de ter uma mão que vai fazer com que o paciente fale: nossa, primeira vez que eu encontro um dentista que não é pesado, que não machuca, que é suave, que eu consigo ter um grau de confiança aumentado pela mão do paciente, do dentista. O segundo item nesse ranking vem na higiene e limpeza. Vou repetir, na percepção de higiene e limpeza. Percepção, eu insisto isso desde a primeira live aqui, é diferente do fato, tá? Então, não basta estar limpo, tem que parecer limpo. Não basta estar cheio de tudo higienizado, tem que... Então assim, você tem aquele chão que está encardidão, que já não está legal, a pessoa vai achar que está sujo. Você tem o seu refletor que está manchado ali, ele vai achar que aquilo é sujeira, que é sangue, seja lá o que for, ele vai achar nojento, tá? Ele vai achar que... Né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu vejo nas nossas pesquisas que a gente faz em grupo focal pelo Brasil, eu vou contar um segredo para você que você não vai acreditar. Sabe uma das coisas que as pessoas mais reclamam, que eles falam que é mais nojenta no consultório odontológico? É uma coisa que você vai falar assim, é tão absurdo que ela não existe. Sabe qual que é? As pessoas falam assim, o que é mais absurdo é quando eu entro no consultório odontológico e eu vejo que ele não troca aquele trocinho, ele faz, ou seja, um sugador. Não troca o sugador? Eu comecei a ouvir isso há 20 anos atrás. Aí comecei a falar, como assim? Aí fui indo cada vez mais a fundo nessa história. As pessoas continuam falando isso. Sabe a que elas se referem? Quando você arruma a cadeira, arruma a sala clínica, né? Você arruma o PAC, né? O ponto de atendimento ao cliente, você arruma a sala para atender um paciente, você arruma tanto, mais tanto, mais tanto, que uma coisa que você faz é já colocar o sugador novo. Percepção é mais importante que os fatos. O paciente entrou e viu o sugador lá. Para ele, é o velho, é do paciente anterior. Então o paciente passa imediatamente a ter nojo. E ele está indo pela primeira vez fazer uma consulta com você e não fechou. Aí você fica achando que é preço. Tolinho. E às vezes você perdeu o paciente por causa de um sugador. A quantidade de pessoas que já falaram para a gente assim, é imensa. De pessoas que foram embora, não fecharam o orçamento porque a cuspideira estava suja. Eles acham que era sujeira. Pelo sugador estar lá, por sujeira no refletor, sujeira na cadeira, cheiros estranhos e por aí vai. Fora a mão do dentista. E por aí vai. Então, estou só elencando algumas coisas para vocês entenderem que esses fatores são extremamente mais importantes, muito mais importantes, do que a sua formação.
Apenas 7% das pessoas estão se importando com o seu título. Ninguém quer saber onde você se formou. Ninguém. Então, mas eu conheço uma pessoa que quer, eu quero. Então, se você quer, sabe alguém, porque você faz parte desses 7%. Porque a maioria das pessoas quer saber se a higiene está legal, se o cuidado é bacana, se a mão do cara é legal, se a clínica é organizada. Tem um monte de coisa que está na frente desse item, se esse item está lá embaixo. Então, quando essa ordem fica completamente zoada, completamente embaralhada, aí tudo vira para a pessoa preço. Porque você, na verdade, ele teve repulsa. Se ele teve repulsa, ainda que você ache que tinha construído um diferencial, teve uma repulsa. Uma perda de valor, que depois a gente vai falar novamente um pouquinho desse assunto numa outra live mais para frente aqui dessa série, tá bom? Então eu quero colocar para você de uma forma um pouquinho mais didática, mania de professor, 3 tipos de valor. Vamos entender. Existe tudo que a gente faz, qualquer produto ou serviço. Você lembra na primeira live que eu estava explicando que produto é tanto um bem físico quanto um serviço, né? A gente chama genericamente de produto. Então, um serviço, qualquer tipo de serviço, produto, não importa o que você está fazendo, né? Ele tem um valor intrínseco nele mesmo, ele tem um valor ampliado e tem um valor social. Então, didaticamente falando, eu gosto de usar esse critério. Para mim, eu adotei esse critério, né? O valor intrínseco, o valor ampliado e o valor social. Tá? Então, o que é um valor intrínseco? O valor intrínseco é aquilo que a coisa faz em si. Né? Uma caneta serve para quê? Para escrever. Então, caneta escreve. Né? Um livro serve para ser lido. Uma calculadora para fazer conta. Um dentista para tratar dos dentes. Uma universidade para ensinar. Deu para entender? Um celular para falar ou para mexer no Instagram, enfim, nas redes sociais, para jogar joguinho. É isso. Então, isso é a característica intrínseca. A gente chama isso de valor intrínseco. Então, se eu compro uma caneta para escrever e a caneta Bic que eu comprei não escreveu, eu jogo fora, eu vou reclamar, porque a coisa intrínseca não funciona. Eu compro um carro, o carro não anda. Eu compro um livro, vem em branco. Então, valor intrínseco é que valor tem escrever. Que valor tem uma coisa que me faz escrever mais fácil? É melhor, porque se eu não tenho nada, eu vou ficar precisando disso, né? Então, o valor intrínseco é aquilo da natureza do serviço, do produto. Entende? Então, a natureza do seu tratamento de ser dentista, por exemplo, é você conseguir tirar a dor, conseguir embelezar alguém, conseguir deixar a situação melhor. Isso é seu valor intrínseco. Então, a primeira coisa que o paciente quer saber, quer perceber, ele sente, é seu valor intrínseco. Mas valor intrínseco é como eu falei, é commodity. Né? Caneta é caneta, é commodity, dentista é dentista, tampar buraquinho é tampar buraquinho, fazer canal é fazer canal. Então, o valor intrínseco não nos diferencia em si, ok? Então, vamos para o segundo nível, então vamos para um nível mais profundo disso, que a gente chama de valor ampliado. Então, lembra que eu falei que no valor intrínseco, caneta para escrever, o livro serve para ser lido, o dentista para tratar, calculadora fazer... Lembra, né? Então, valor ampliado. O livro traz conhecimento e ideias que eu não tinha antes. Poxa, então eu estou comprando o livro pelo valor diferente, não é? Porque eu compro um livro, porque ele vai me trazer um conhecimento. Quanto vale este conhecimento? Quanto vale este conhecimento? O conhecimento vale para você? Pô, esse conhecimento vale, né? Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que uma vez eu estava num congresso, num CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, o maior congresso da América Latina de odontologia. Estava numa banca dessas de livros e tinha 2 colegas do meu lado, lendo aqueles livrões lindos da odontologia, né? Capa dura, lindo mesmo, papel couché. E elas estavam vendo um livro sobre, acho que era um atlas de fazer facetas, né? Estética. E aí elas olhando aquilo, e as 2 conversando do meu lado. Eu vendo um livro lá, elas, né, conversando entre si. Uau, esse livro é tudo que falta pra gente começar a fazer. Porque não é, amiga? Porque nós fizemos o curso, só que falta coragem. Isso aqui tem o passo a passo. Nossa, é tudo que a gente precisa, e aí a gente começa a fazer, né? Aí uma delas perguntou assim, e elas iam comprar em 2, hein? Perguntou o preço, e a pessoa falou 480, uma coisa assim, se eu não estou enganado. Elas falaram, 480? Meu Deus, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí reclamaram e tal, né? E foram embora, né? Eu fiquei olhando e falei assim, cara, desculpa, mas acho que essa pessoa está merecendo mesmo, né? Ficar nesse limbo que ela está. Porque se ela não consegue perceber o valor
Assim, investir 200 e poucos reais cada uma, 250 reais cada uma, para conseguir uma coisa que na primeira faceta que ela fizer, ela já recupera o investimento. Ela não enxergou valor. Ela não conseguiu perceber valor. Né? E esse que eu estou chamando de valor ampliado aqui. Então, valor ampliado é isso. Eu estou comprando o livro, não é pelo papel e tinta. Porque senão, quanto a gente pagaria num Picasso, num Renoir? Se eu for comprar pelo preço da tela mais a tinta, quanto vale? Vale nada. Ia ser um quadro velho com tinta velha. Quanto valeria um Renoir, quanto valeria um Picasso, um Van Gogh? Mas a gente não compra pelo valor intrínseco, a gente compra pelo valor ampliado. A gente compra por mais que isso, né? Então, calculadora facilita a minha vida, isso é o valor ampliado. O dentista me torna mais autoconfiante, por exemplo, melhora a minha autoestima. O curso de pós-graduação na universidade me capacita a me tornar um gerente, por exemplo. Então, eu vou subir alguns degraus aqui. Então, isso é o valor ampliado. E, por fim, vem um outro nível mais hard ainda, que eu chamo de valor social. Então, assim, valor social eu uso essa caneta ou vou usar uma Montblanc? Eu uso uma Montblanc. Por que eu uso uma Montblanc? Não é só pelo valor, então, porque porque ela dá status. Então, isso é valor social. É valor que as outras pessoas atribuem. Então, aquela caneta, se eu vou usar Montblanc, ela passa a ser um símbolo de alguma coisa. Então eu não compro aquela caneta porque ela escreve. Você acha que a Montblanc escreve uma caneta Bic dessa aqui custa R$1, uma Montblanc custa 5 mil. Você acha que a Montblanc custa 5 mil, ela é 5 mil vezes melhor? Não, não é. Então por que a diferença? Porque eu tenho, além do valor ampliado, eu tenho o valor social. As pessoas estão comprando porque elas querem aparecer com aquela coisa, com aquele relógio, com aquela marca de roupa. As pessoas usam esses símbolos. Né? Eu fiz o curso, eu não quero qualquer calculadora, eu quero uma HP12C. Né? Eu não fiz qualquer curso, eu fiz um curso na universidade tal. A pessoa quer falar o nome do lugar da universidade que ele fez, onde ele estudou. Porque a grife, nesse caso, é mais importante. E aí eu pergunto para você, você é esta grife? Então você tem que entender que o seu cliente tem essa forma de pensar, esta forma de entender. Gerar valor para o cliente é você conseguir entender que não basta eu entender entregar o meu óbvio, o meu valor intrínseco, porque isso todo mundo faz e isso te torna comum. Quando você começa a entender que ele quer outra coisa, o que ele quer com o tratamento? Com o tratamento ele está querendo melhorar a autoestima, ele está querendo... Então, você já começa a entender que você vai num passo além. Quando você consegue entregar isso para o cliente de uma forma fácil, por exemplo, será que seu cliente não quer também que o tratamento seja perto da casa dele, que seja fácil, que já resolve tudo de uma vez só, né? Sei lá, vou atender adolescente, então o tratamento odontológico, o médico, o exame, o psicólogo, o nutricionista, é tudo feito no mesmo lugar? Ajuda ou não ajuda para o cliente, para o que está te contratando? Ajuda e muito. Então, talvez o que ele esteja contratando, ou seja, o valor para ele, né, o valor ampliado dele seja esse. E o valor social é que você é um cara tão conhecido, tão diferente, que se ele menciona o seu nome, menciona a marca da clínica, as pessoas falam, uau, você foi lá, você escolheu bem, você está top. Esse é o valor social. Então, o valor ampliado é aquilo que você faz para perceber que o que você faz para o cliente perceber um valor além do óbvio. Sai da caixinha, pelo amor de Deus. Para de ficar pensando que você vai agregar valor para o cliente fazendo uma restauração melhor. Fazer uma restauração bem feita é sua obrigação. Fazer uma endodontia bem feita é sua obrigação. Fazer uma prótese bem feita passou da sua obrigação. Entendeu? O que te diferencia é o que você faz além. Está no valor ampliado e está no valor social. O valor social é aquilo que você consegue agregar para a pessoa. O valor ampliado é aquilo que você faz ela perceber que tem outros elementos. E aí a gente volta para aquele assunto. Tipo ou forma, o cenário, a história que eu conto, a entrega que eu vou na casa da pessoa, os equipamentos que eu tenho que podem me diferenciar de alguma forma. Como eu falei, eu acho isso muito frágil, mas pode. O procedimento que eu adoto que ninguém mais faz. Eu sou o único que faz uma cirurgia robótica enquanto o outro faz abrindo a barriga da pessoa. Entende o que eu quero dizer? São formatos que vão mudando, que vão fazer com que a pessoa perceba você diferente, você melhor, dependendo do que ele deseja. Não é você. Ele tem que desejar. Ele quem? Seu cliente. Ok? Então, para a gente poder fazer com que tudo isso funcione, eu preciso sempre mergulhar na cabeça do cliente e
entender isso, fazer essa leitura e a partir daí gerar valor, né? É isso aí. Resumindo, não basta ser bom, tem que parecer bom. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Então tem cheio de gente que se dedica pra caramba lá em ser maravilhoso, mas ninguém sabe. Ninguém acha que ele é. O cara é o mais moderno, é o cara que mais estuda na região, mas ninguém sabe que ele é o que mais estuda. O consultório dele parece. Ele acha que ele é o mais moderno, talvez seja o que mais estuda, mas o consultório dele parece a casa da bisavó da pessoa. Aqueles móveis de mogno, escuro, só falta ter carpete na sala de espera, né? Então assim, não combina. Dissonância cognitiva, eu já falei isso para vocês, certo? Ou seja, não basta ser bom, tem que parecer bom. Posicionamento é esse adjetivo que vai me juntar, entende? Então, o que é posicionamento, né? Que é a palavra que faltou falar, mas está falado já de uma forma indireta. Posicionamento é como eu sou adjetivado. Então eu posso ser o dentista careiro, o dentista rápido, o dentista tecnológico, o dentista que resolve. Qual é o seu posicionamento, né? Qual é o adjetivo que as pessoas estão dando para você? Então você vai construir a sua série de comunicação, as suas peças de comunicação, você constrói aquilo que você fala com a sua audiência, tudo que você está fazendo e falando está construindo uma imagem. Esta imagem, esse adjetivo, essa característica, esse jeito das pessoas te classificarem, chama posicionamento. É como se fosse uma gaveta na nossa mente. Quando você abre aquela gaveta, é o primeiro que pula, né? Então, por exemplo, você fala assim, fala para mim o nome de um dentista na sua cidade. Você faz essa pergunta. Se você perguntar para 100 pessoas, deve vir 100 nomes. Se você perguntar de novo, para as mesmas 100 pessoas, a segunda pergunta é, fala para mim o nome de um dentista careiro. Talvez aquelas pessoas vão responder aglutinado, de tal maneira que vai ter lá talvez só 20 nomes, 10 nomes. Ou seja, porque isso é uma característica que está na mente das pessoas. Isso chama posicionamento. Beleza? Então é isso. Nossa frase de hoje, então, acho que já está até claro, né? Não basta ser bom, tem que parecer bom. E o meu desafio para vocês para o final. Nós estamos caminhando aqui para os últimos minutos. Desafio do dia então, para quem não se lembra, ou quem está vindo aqui pela primeira vez, então, todo final da live aqui eu faço um desafio para você, não é para entregar para o professor. Ô tio, cai na prova. Até deveria, mas não, então é para você fazer. O meu desafio para você, cada live tem um desafio. O meu desafio para você hoje é para você parar, pensar, refletir, medita um pouquinho nisso. Que posicionamento eu quero ter? Ou seja, como eu quero ser conhecido? Como que eu vou fazer essa minha diferenciação? Diferenciação, eu falei, foi o desafio da primeira. Agora eu estou completando essa informação porque eu te ensinei mais. Então você volta para a diferenciação e pensa agora num adjetivo. Como que eu quero ser conhecido? Posicionamento é como as pessoas me veem. Como eu quero ser conhecido? Como? Eu quero ser conhecido como o dentista que faz o quê? Qual é a reputação que eu quero construir para mim? Então a partir daí isso vai fazer grande diferença. E aí o que eu farei para isso? Tá bom? Então, cara, valeu demais vocês estarem aqui com a gente. Lembra que tem nos últimos segundos aqui, que a gente tem um grupo lá no Telegram chamado Consultório Empresa. Entra na minha bio aqui no Instagram, assim que acaba a live, faz o clique, entra lá no grupo, participa. O material tá lá, tem PDF para você, tem um monte de coisa. E em seguida eu vou para lá para a gente bater um papo também, tá bom? Muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Valeu, Marcão. Marcão, tivemos junto ontem, foi maravilhoso lá o workshop, Marcão. Fora de série. Marcos Ferreira está aí. Pessoal, então, um forte abraço para todo mundo. Para os que estiverem lá, daqui a pouquinho a gente conversa lá no Telegram também. Uma boa noite a todos. E quinta-feira, depois de amanhã, tem a quarta live da nossa série aqui. A gente se encontra aqui. Então, forte abraço. Boa noite para todo mundo. Valeu. Boa noite.